A gestão do risco é uma das competências fundamentais do trader, que precisa ser desenvolvida. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa competência, quais são os parâmetros que nós utilizamos e que também você deveria utilizar para ter operações cada vez mais consistentes. Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da nossa playlist de 10 vídeos que fala sobre como começar no day trade do jeito certo. E eu tenho certeza que, assim como o vídeo anterior de margem e alavancagem, esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes dessa playlist, porque quando a gente fala de day trade, nós estamos falando da atividade com o maior risco dentro do mercado financeiro, aonde, além de estar alavancado, muitas vezes, você está operando em tempos gráficos muito pequenos, 1, 2, 5, 15 minutos até, que são gráficos que têm uma movimentação mais rápida e podem aí sim atingir seus stops, valores mais altos do que você gostaria. Então vamos deixar claro aqui, o seu principal trabalho é proteger o seu capital. Isso é uma máxima aqui dentro da Trading Tech e eu espero que você entenda isso desde o início. O meu nome é Marcos Camargo, meu objetivo é transformar pessoas comuns em traders profissionais. Eu opero desde 2005, tenho mais de 20 anos de experiência operando no mercado financeiro e tenho uma outra atividade de paixão. Sou piloto de linha aérea, instrutor especializado em gestão de risco e aqui eu quero transformar conceitos complexos em conceitos práticos e fáceis de entender. Por que esse tema é tão importante e ele vem antes da gente começar a falar de qualquer estratégia, setup para você ganhar dinheiro? É porque se você não for capaz de entender como é uma gestão de risco, você não vai conseguir escolher a sua estratégia, escolher uma execução que te proteja o risco e, consequentemente, nada disso vai te levar ao sucesso e à consistência operacional. E aqui a gente vai fazer diversas comparações com a aviação por motivos óbvios, mas começar a operar no day trade é o mesmo que querer decolar um avião sem saber quais são os motivos mais importantes que o derrubam, para que você possa evitar, para que você não coloque o avião em risco, para que você não extrapole as margens de segurança que podem te levar a perder vidas, um avião e assim por diante. Então, essa é uma grande comparação que eu trago aqui, por causa do meu histórico, que é: no day trade, antes de começar a colocar dinheiro a risco, você precisa aprender a fazer a gestão de risco das suas operações, construir toda a sua rotina, todo o seu plano de trade baseado nisso. Então, às vezes eu sou até repetitivo aqui, mas o objetivo dessa playlist é começar do jeito certo e eu não vou deixar passar em branco um vídeo tão importante como esse, reforçando esse tema diversas vezes. Bom, vamos ao que interessa então. Eu sei que a gente tem que ser mais prático aqui para que você consiga aplicar amanhã, durante a próxima semana, esses conceitos que a gente está apresentando aqui. O primeiro conceito então que a gente vai falar, que é o título do vídeo, gestão de risco. Mas a gestão de risco, ela se divide entre dois conceitos básicos. O primeiro é o controle do risco por operação. Quando você clica para abrir uma operação, você não quer colocar em risco todo o capital que você está disposto a colocar naquele dia. Então, o controle de risco por operação é algo que você precisa definir o que é aceitável para você. O segundo ponto é qual é a relação risco-retorno ideal que você pretende buscar nos seus trades. A gente viu um pouquinho e vai ver de novo hoje aqui a importância da relação risco-retorno ser a maior possível. Porque se você tem relações risco-retorno abaixo de 1 ou muito próximas a 1, a sua assertividade, ou seja, o quanto você tem que acertar no trade, aumenta muito. Quando você se aproxima de 2, você já está dentro de um trade system que é muito mais favorável. Você dificilmente vai sair um dia negativo, ou se sair, vai sair com um loss muito pequeno, o que te permite sobreviver para o dia seguinte, como eu falo. Então, dando sequência aqui, qual é o risco máximo por operação que a gente recomenda? E eu já dei um spoiler aqui.
O risco máximo por operação é recomendado que você não coloque mais do que 1% do capital dedicado ao day trade por operação e no máximo 2% do seu capital por dia. Por que a gente fala isso? E é mais uma vez importante frisar. Muitos traders não conseguem ser consistentes por causa dos chamados dias de fúria. O que significa isso? Eles em um dia ruim de operação, onde eles não conseguem operar positivamente com gain, eles continuam insistindo na expectativa de recuperar suas perdas. E, via de regra, é a minha experiência pessoal, quando eu começava a operar e eu entrava nesse looping, o dia era muito mais negativo do que eu gostaria e eu acabava devolvendo os meus ganhos passados. Então, um dia de fúria que você perde mais do que 2% do seu capital, você começa a consumir os seus gains passados e a sua relação risco-retorno no final do mês fica péssima. Ou seja, você não tem saques, não tem gain e aí começa toda uma corrida de novo para fazer com que você consiga buscar a nova rentabilidade. Então, proteja o seu capital de uma maneira que não te permita ter esses dias de fúria. É algo muito psicológico, mas acontece e se não acontecer com você, se proteja para que não aconteça. Vamos então falar um pouquinho da margem mínima, né, que a gente recomenda. A gente falou um pouquinho no vídeo anterior sobre margem e alavancagem, para que você chegasse aqui sabendo o que é margem. Então, como aqui na Trading Technique, a gente recomenda que você opere, ok? Para cada contrato de dólar, você tem que ter aproximadamente R$5.000 na sua conta margem. E para cada contato de índice, aproximadamente 2.500. Isso significa que para cada operação, você vai poder perder no máximo R$50. Isso aqui é 1% do seu capital, né? 1% do seu capital dedicado ali à conta margem. E isso aqui vai te permitir fazer uma gestão do risco excelente, né, como a gente fala. Porém, fica sempre o nosso alerta aqui. Muita gente fala que você pode operar com R$300, muita gente fala que você pode operar com 1.000. E eu, como tenho aqui esse papel de te levar aqui num caminho de sucesso no day trade, eu tenho que te dizer que para mim não funciona, para a maioria dos traders que eu conheço nunca funcionou. E eles acabam operando alavancado dessa maneira, perdendo dinheiro, porque é aquilo que nós comentamos. Estou rico, estou pobre, quando eu ganho 10%, quando eu perco 10%, quando eu tenho dia ruim eu perco 30% do meu capital e a conta não fecha, gente. Então é importante frisar, se você não tem capital para operar no day trade agora, esse é o melhor momento para você começar a aprender a operar na conta simulador. Não é o momento de você pegar um dinheiro que você não tem e colocar para perder no mercado. Dedica tempo para estudar, para entender as suas operações, opera na conta simulador e arranja uma forma de fazer capital. Busque um trabalho, tenha uma poupança aí para você, quando você tiver de alguma maneira, idealmente já operando bem, aí sim você passa para a conta real com uma gestão de risco, que é a gestão dos profissionais e não dos amadores que vão sempre perder dinheiro no day trade. E essa dica que eu vou te dar aqui vale ouro, porque dentro do Profit a gente tem uma ferramenta de gestão de risco. Para que serve essa ferramenta? Primeiro você vai selecionar quais são os valores máximos que você aceita perder por dia na conta simulador, que é onde você vai começar a operar. Por isso que é importante você começar a operar desde o simulador já com essa gestão de risco, para que você já opere com a mesma visão na conta simulador que você vai operar na conta real. E vai dizer lá qual é o valor máximo, qual é o número de operações que você quer fazer, o drawdown, que é o quanto que você aceita perder durante o dia, né? Que se você ganhou 200, você aceita devolver R$100 desses 200. E o mais importante aqui, você pode bloquear a sua edição para ela ficar bloqueada o resto do dia e você não pode mais operar
no seu profit, porque a negociação está bloqueada pela própria Nelogica. Então é uma ferramenta que tem alguns recursos para você burlar, mas poxa, se você não consegue respeitar por si só a sua gestão de risco, você precisa de uma ferramenta da plataforma para te ajudar, e ainda assim você vai lá e burla essa gestão, aí infelizmente você não é um cara minimamente disciplinado para operar no day trade. Rasga tudo isso daqui, para de assistir esse vídeo aqui e vai fazer outra coisa, porque não cabe esse tipo de comportamento dentro de um trader profissional, de uma gestão do dia a dia do trader profissional, tá ok? Olha, se eu tô te entregando algum conteúdo de valor aqui, eu vou te pedir para deixar o seu like, comentar, compartilha aí com seus amigos que operam, se inscreve no canal para aproveitar todos esses 10 vídeos dessa playlist aqui. Uma outra coisa que eu sempre ofereço para quem vai além aqui nos meus vídeos é que na descrição aqui do vídeo, no primeiro comentário, você tem um link, caso você queira entender como é que estão as suas competências de trader comparadas às competências de traders profissionais. Eu tenho uma análise do seu perfil individual, gratuita, para que você possa saber como andam as suas competências, aonde você precisa se desenvolver, e eu tenho certeza que com esse documento da mão, é um PDF que eu te mando individualizado no seu nome, você vai saber exatamente aonde você está nessa jornada e o que você precisa fazer para melhorar, ok? Vamos tornar então agora cada vez mais práticos os nossos conceitos aqui. Lá no início do vídeo eu disse que para que você monte o seu plano de trade ou sua rotina operacional, é importante que você defina o quanto você quer perder por operação. E nesse caso aqui, a gente tem 3 traders, o trader 1, 2 e 3, e nós vamos fazer uma análise de blocos de 10 trades de cada um, ok? E ver como a relação risco-retorno que cada um tem impacta no resultado final desses blocos de 10 trades, tá bom? Então, o trade número 1, ele tem o seguinte histórico nesse bloco de 10 trades. Ele tem uma relação risco-retorno de 1 para 1. Quando ele perde R$100. Então, se ele mantiver ali a máxima ali que a gente falou de perder 1% por operação, ele está operando com aproximadamente 10 mil um contrato. E quando ele ganha, ele consegue atingir um retorno de R$100 também. Nesse caso aqui, então ele tem um 1 para 1, perde 100 e ganha 100. 50% das operações dele são vencedoras, então a gente costuma falar que ele tem uma assertividade de 50%. Então, em 5 operações daquele bloco de 10, ele faz R$500. E ele perde as outras 50% ou outros 5 operações, ele perde R$500. O resultado dele no final do mês é 0. Com relação a uma relação risco-retorno de 1 a 1, eu tenho falado em alguns vídeos já aqui que ela é uma relação que não é tão favorável a você ter uma boa rentabilidade no final do seu bloco de trades, porque ela é uma relação frágil. Então, você tem que acertar mais do que 50% dos seus trades para ter algum lucro, senão você vai ficar no 0 a 0, isso sem contar com taxas e tudo mais que teria que descontar aqui, entendeu? Tô falando de um valor bruto. Então, uma assertividade de 50% ela é possível para traders que são já experientes, mas para os traders novos é mais difícil você conseguir. Vamos dar uma olhada então o que acontece se a gente tiver um trader que tem um risco-retorno de 2 para 1, ou seja, quando ele erra uma operação, ele perde R$100, mas em média, quando ele acerta, ele consegue um retorno médio por operação de R$200. Então esse é um risco-retorno de 2 para 1, tá ok? Esse mesmo trade, com os mesmos 50% das operações anteriores do trader de 1 para 1, ele consegue fazer 5 operações e ganhar
R$1.000, desculpe, e nas 5 operações que ele perde R$500. Ou seja, na mesma relação de assertividade, quando você aumenta a sua relação risco-retorno, o seu resultado é muito impactado. Então, ter bons riscos-retornos nos seus trades, a gente costuma falar um termo de um payoff mais alto, ele permite que você, mesmo com uma assertividade relativamente baixa, vamos dizer assim, né? Que não é próximo do ideal, 50%, você ter uma rentabilidade boa de R$500, né? Esses R$500 significam 5% do capital que ele operava, que é uma rentabilidade muito boa num bloco de 10 trades, né? Vamos dizer assim. Vamos dar uma olhada então no terceiro trader. Esse daqui, ele é aquele trader já muito experiente, ele é cirúrgico nas operações, ele só entra em operações que tem uma grande probabilidade de ter bons riscos-retornos, e ele tem aí o mesmo risco por operação. Ele tem R$10.000 ali dedicado para o trade, ele aceita perder R$100, 1% do capital. O que ele tem como retorno? Como ele tem um 3-1, a média do retorno das operações dele é de R$300. Ganha 3, perde 1, né? É o 3-1. Esse trader com 40% de assertividade, ou seja, menos do que os traders anteriores, ele acerta 4 das 10 operações e tem R$1.200 na sua conta. E erra 6 operações. Ele passa então a ter 1.200 menos 600, ele tem R$600 de lucro nas operações. Entenda então que quando a gente tem bons riscos retornos nas nossas operações, a gente se dá ao luxo de ter sistemas operacionais que erram mais, né? E isso pode ser no dia a dia do trader uma realidade. Ele não consegue acertar muitos trades, mas quando ele acerta, ele paga todos os losses que ele teve no passado. Então essa é uma relação muito interessante para que você construa o seu sistema operacional de forma a ter bons riscos retornos e, obviamente, buscando assertividades mais baixas. Eu nem considerei aqui, se a gente pegar, que esse daqui, se esse tivesse um 50-50 aqui, ele acertaria 5 vezes 3.500 e erraria 3, ele erraria 5, ele perderia R$500 e ele ia ter uma rentabilidade de 1.000 se ele tivesse a mesma assertividade dos traders aqui do lado. E aqui, nesse caso, com uma assertividade dessa, ele pode errar até 75% dos seus trades, que ele vai sair ainda assim no 0 a 0. Então você entende que os traders experientes que buscam bons payoffs em suas operações, na minha opinião e na minha experiência, bons payoffs são payoffs acima de 2. Muitas vezes você não vai sair no dia com 2-1 nas suas operações, você vai sair com 1,70, 1,80, mas tem dias que você vai fazer 3, 4 e eles vão se equivaler. Então a gente precisa aprender a definir um risco máximo para as nossas operações, ter um target ali, uma meta de buscar alvos que nos deem um maior risco do que a gente teve, o maior do que 1-1, idealmente 2-1 e nos bons dias 3, 4-1. E aí você, na sequência, juntando nos blocos, você vai ver que estatisticamente, tendo uma boa gestão de risco, se torna muito favorável para que você opere, tenha rentabilidade, não perca dinheiro e o risco do day trade ele se desmistifica em determinado ponto, porque você percebe que quando você perde
ele não impacta o risco, o seu capital total. Quando você ganha bons lucros. Então, essa é a diferença de uma boa gestão de risco para um trader que não tem a menor noção do que está fazendo. Vou te dar só mais uma comparação aqui, para que você consiga entender como isso é importante. Bom, vamos dar uma olhada aqui então. Imagine o seguinte, que a gente tem os traders iniciantes, os novos traders, eles têm riscos retornos muito ruins. Quando eles perdem muito, quando eles ganham pouco. Aqui, nesse nosso exemplo, o trader ele tem um risco retorno de 3:1 aqui. Ele perde 3, né? Quando a média dos trades dele, ele perde 3 riscos. E quando ele ganha, ele consegue um retorno só de 1 risco. Para que ele consiga ter minimamente não perder dinheiro, ele precisa acertar 75% dos trades. Ou seja, ele precisa de 3 gains de 1 para pagar 1 loss de 3. Essa conta não fecha, uma assertividade muito grande. No trader que começa a melhorar os seus riscos retornos, quando perde nos trades, ele perde 2 riscos em média. E quando ele ganha 1 também. Então, aí ele precisa ter uma assertividade de 66%. Ou seja, 2 gains vão ter que pagar 1 loss, né? 2 gains de 1 para pagar 1 loss de 2. E ele ainda assim continua no 0-0. Essa matemática do mercado ela é muito importante que você consiga entender para que você uma chave que você precisa virar aí no mercado para conseguir avançar. E no 1:1, que a gente fala que é uma relação risco-retorno muito frágil, é aquela relação do primeiro trader que a gente viu na primeira coluna. Ele acerta 50% dos trades, ele tem um 1:1, quando ele perde em média 1 risco nos seus blocos de operação. Quando ele ganha um retorno. Então ele passa a ter aí uma relação risco-retorno de 1:1, com 50% ele ainda assim continua no break-even. Essa é o que a gente brinca, que a gente fala que quando perde, o trader novo perde de balde e quando ele ganha de xícara ou de canequinha, porque é uma relação risco-retorno muito desfavorável que exige uma assertividade muito grande. Você sabe aí qual é a sua relação risco-retorno dos seus trades? É muito importante você ter o registro disso para que você chegue à conclusão aí de que você muito provavelmente está no caminho de fazer parte da estatística dos 95%. Agora, os traders experientes, eles têm riscos retornos superiores a 2:1 ou minimamente maiores do que 1:1, né, no dia a dia. Então, aqui, ele precisa de uma assertividade de 33%. Um gain só dele pagam 2 loss. E aí ele ainda assim está zerado. Então, ele precisa ter uma assertividade maior do que 33%. O segundo trader aqui é aquele nosso trader, o terceiro da tabela que a gente viu anteriormente. 3 trades, risco retorno de 3:1. Quando ele ganha, ele consegue ter 3 vezes o risco que ele abriu naquela operação. Ele precisa ter uma assertividade de só 25% para estar no 0-0. Um gain dele paga 3 loss anteriores. E aí, então, ele precisa só buscar assertividades maiores do que 25% para ser lucrativo. E o suprassumo aqui, o trader que tem uma assertividade aí, ou tem um retorno de 4 para o risco que ele abre, e ele precisa então ter só um gain para pagar 4 loss anteriores. Então, 20% de assertividade para ter o 0-0 aí. Qualquer coisa que ele faça acima de 20% de assertividade, ele está colocando dinheiro no bolso. Eu espero que fique claro para você a importância de buscar uma boa relação risco-retorno nas suas operações
porque isso vai virar a sua chave aí no mercado, onde você, ainda que você fale, eu não sou um trader consistente, não é que você precisa ter assertividades altas, é que você precisa buscar um bom risco-retorno das suas operações. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você, para que você entenda essa relação risco-retorno e que você consiga aí construir o seu operacional de forma que ele te permita ter uma assertividade mais baixa e ainda assim continuar tendo uma rentabilidade nas suas operações. Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua paciência aí de me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.